Bom dia, turminha! Hoje vamos utilizar o livro de História. Vocês irão colocar na página 139 e hoje vamos falar sobre a contagem do tempo. Vamos começar? Turma, o homem sempre teve a necessidade de orientação. A natureza serviu como grande aliada dos povos antigos que percebiam o passar do tempo pela sequência do dia e da noite, pela face da lua ou pela posição do sol. Então, o que é dia? A noção do dia, gente, surgiu da observação do tempo em que o sol leva para nascer, para aparecer, desaparecer e voltar a surgir no horizonte. Então, isso dura 24 horas, ou seja, dura um dia. 24 horas é um dia, certo? Então, antigamente, eles utilizavam muito o sol e a lua. Hoje, porém, temos outras maneiras, né? E recursos tecnológicos hoje são vários para a gente medir o tempo. Então, podemos medir o tempo por celulares, por computadores, por tablet. E hoje temos variedades imensas, né? Então, gente, o que é tempo pra gente? O que é tempo? O tempo é a duração dos acontecimentos e também o período em que as coisas acontecem na nossa vida. Então, hoje acontece algo que, se você lembrar, você vai saber qual foi a data, qual foi a hora, naquele dia aconteceu mais o que de importante, certo? Então podemos, gente, ver isso nos calendários também. Então o calendário tem 12 meses. Todos esses meses, em cada mês tem 30 ou 31 dias e apenas fevereiro que tem 28 dias. Então, nos dias de hoje, a gente pode ver o tempo de várias formas. A gente pode ver nos séculos, que é 100 anos, em década, 10 anos. Podemos ver também o ano em 365 dias ou 366, que a gente fala que é de 4 em 4 anos. Temos os meses também, que eu falei ainda agora, que são 12 meses, e cada mês tem 30 ou 31 dias, e apenas fevereiro, que tem 28 dias. Temos o dia, gente, que a gente viu que dura 24 horas, né? E dentro dessa hora temos 60 minutos. E dentro dos minutos temos os 60 segundos. Mas antigamente, turminha, não se tinha tudo isso pra gente ver, não é? Não se tinha tanta tecnologia como temos hoje. Mas antigamente, eles também fizeram, gente, um relógio de sol. Não era tecnológico, tá? Então, ele se baseava pela posição do sol para medir o tempo. Logo no início, ele usava sua própria sombra. E depois ele percebeu que se ele colocasse uma vareta no solo, fincada assim no solo, no sentido vertical, ele teria esse mesmo efeito do que a sombra dele. Então, para ele não estar utilizando sempre a sombra dele, eles já colocaram, já fizeram aí esse relógio de sol. E quando eles queriam ver a hora, só era ir lá perto do relógio de sol e ver que horas eram. Então, foi a partir desse momento que surgiu, gente, o primeiro relógio, que é conhecido hoje como um gnomo. E quando estava cedinho, a sombra estava bem longa. Ao meio-dia, esta sombra ela ficava em seu tamanho mínimo, e quando começava a anoitecer, a sombra voltava a se alongar novamente. E depois disso surgiu a ampulheta, que é essa que você está vendo a foto agora, que também é conhecida como relógio de areia, e era mais utilizada em navios e também em igrejas. Antigamente, a areia levava cerca de 30 minutos para passar de um lugar para o outro vazio. Hoje existe ampulheta grande, pequena, que vai durar menos tempo, outras que vai ser maiores, que vai durar mais tempo, mas a original mesmo, onde ela foi feita no século XVIII, gente,
era 30 minutos, certo? Tinha também, gente, a clepsidra, que também era conhecida como um relógio de água. Então, ela utilizava 2 recipientes com água e o outro vazio, e a água passava para o recipiente vazio, levantando uma boia que tinha e que estava também atrelada a um ponteiro que marcava o tempo. Legal essa, gostei. Também tinha, gente, o relógio de vela, que era no século XVIII também. E era uma vela normal, e ela era demarcada como uma escala de horário, tinha um tempinho lá do horário, e o tempo era marcado pela velocidade da queima da vela. E ela servia tanto para ver a hora, como também para iluminar. Também teve o relógio de pêndulo em 1656. Utilizava peso, gente, para fornecer a energia necessária para poder mover os ponteiros. Tínhamos também, gente, um relógio conhecido como relógio atômico, que foi em 1955, antes do relógio de pêndulo. E ele depende das propriedades do átomo para poder se movimentar. E ele é considerado o mais preciso já construído pelo homem. E mesmo assim, ele dá uma atrasadinha. Hoje, podemos medir o tempo com celular, com computadores, com relógio, com calendários, cronômetros. E os acontecimentos diários também, eles nos ajudam a contar e também dividir o tempo, gente, como o passado, que são acontecimentos que já vivemos, o presente, que é o que estamos vivenciando agora, que está acontecendo agora com a gente, e o futuro é o acontecimento que ainda vai viver, certo? Também utilizamos muito o calendário, não é, turminha? Então, deixa eu falar antigamente como foi, gente, construído o nosso calendário, certo? Então, segundo reza a lenda, gente, segundo lenda, o calendário foi construído por Rômulo, que ele era fundador de Roma, ele que construiu Roma. E este calendário, gente, foi de 753 anos antes de Cristo. Então, um ano neste tempo tinha 304 dias, tá? O normal da gente hoje é 365 dias. E antes só tinha 304 dias. E tinha apenas 10 meses. Hoje temos 12 meses, tá? Então, tinha março, né? Aqui, nesse tempo. Março, abril, maio, junho. Tinha quintes que era abril, maio, que era sextile, tinha setembro, que era o mês 7, outubro, que era o mês 8, novembro, que era o 9, o mês 9, e dezembro, que é o mês 10. É por isso que a gente tem estes meses com este nome. Então, setembro era o mês 7. Então, foi mudando de rei, gente, e eles estavam vendo que esse calendário não era melhor para aquele tempo deles. Então, eles começaram a modificar. Cada rei que passava, ele ia modificando. Então, o segundo rei de Roma, que foi Pompílio, ele acrescentou 2 meses ao início do calendário. Então, ele colocou janeiro e também colocou fevereiro. Então, o ano passou a ter 355 dias. Mas com esta mudança, os meses não ficaram na sequência certa que era antes. Então, setembro, que era o mês 7, não era mais o mês 7. Ou novembro, não era mais o mês 9. Dezembro já não era mais o mês 10. E as estações também, gente, os meses de inverno caía no outono e o mês de outono caía no verão. Então, houve muita confusão relacionada com este calendário que foi modificado e modificaram e ficou tudo confuso. Então, teve um outro, gente, que ele também foi conhecido pelo calendário juliano, que o primeiro dia do ano, que era março, passou para janeiro,
E o total dos dias foi aumentando de 355 dias agora para 365, como é os dias de hoje. Então, com um dia a mais a cada 4 anos, que é o ano bissexto que falamos, que ao invés de ser 365 dias, fica em 366 dias. Então, isso só acontece de 4 em 4 anos. Então, o tempo era utilizado para o plantio, gente, antigamente. O calendário era utilizado para o plantio, para a colheita e também para as festas religiosas. Como até hoje tem muitos calendários que têm festas religiosas também. Mas a gente também marca muito as datas comemorativas, não é? Tudo que acontece com a gente vai lá e marca no calendário. O dia que estamos vivenciando, a gente marca no calendário. Então, o calendário também, gente, é um meio de